As companhias aéreas da Europa estão enfrentando uma verdadeira tempestade, com perdas financeiras graves ameaçando sua sobrevivência e forçando gigantes do setor como Lufthansa, British Airways e Finnair a lidarem com desafios de proporções históricas. A competição cada vez mais feroz, vinda de empresas asiáticas, aliada a um conjunto de fatores políticos e logísticos, transformou o cenário em um campo minado para o setor europeu. A origem dessa crise pode ser rastreada a decisões geopolíticas que alteraram profundamente a malha aérea global. As restrições impostas pela União Europeia ao uso do espaço aéreo russo desencadearam retaliações imediatas de Moscou, forçando as empresas europeias a redirecionarem suas rotas para a Ásia. Essa reconfiguração não apenas prolongou os trajetos, mas também aumentou drasticamente os custos operacionais. Em contraste, as companhias aéreas chinesas, livres dessas restrições, aproveitaram para ampliar sua influência no mercado e consolidar sua presença nas rotas entre Europa e Ásia. Os dados revelam a magnitude do problema. Antes de 2020, a Finnair era uma presença marcante nas rotas que conectavam a Europa à Ásia, mas hoje essa relevância foi drasticamente reduzida, com frequências regulares dando lugar a voos ocasionais. A situação é semelhante para a British Airways, que anteriormente mantinha uma forte presença em destinos asiáticos a partir de Londres, mas agora opera em capacidade limitada. Em contrapartida, as companhias chinesas aproveitaram as condições favoráveis para aumentar significativamente sua presença, navegando sem restrições pelo espaço aéreo russo e ganhando terreno no mercado. Essa crise também destacou os pontos fracos do modelo operacional das companhias europeias. O aumento no custo do combustível, que já representa uma parte substancial das despesas, e a necessidade de equipes maiores para trajetos mais longos são apenas alguns dos muitos desafios enfrentados. Esses elementos resultaram em tarifas mais altas para os passageiros, afastando consumidores e prejudicando a competitividade das empresas. Por outro lado, as companhias aéreas asiáticas mostraram uma habilidade notável em se ajustar às novas condições do mercado. As transportadoras chinesas, em particular, reforçaram sua influência ao assumir um papel dominante nas conexões aéreas entre Ásia e Europa. A colaboração estratégica entre a China e a Rússia foi essencial para isso, permitindo que suas companhias operassem de forma eficiente, com rotas mais curtas e menos custosas, enquanto as europeias lidavam com trajetos mais longos e onerosos. Analistas indicam que a crise enfrentada pelo setor aéreo europeu é, em grande parte, resultado de uma carência em planejamento estratégico de longo prazo. As decisões políticas tomadas pela União Europeia, frequentemente guiadas por posicionamentos geopolíticos, acabaram gerando efeitos colaterais que prejudicaram sua própria infraestrutura econômica. Embora o bloco busque ser reconhecido como um defensor de valores democráticos e da união entre seus Estados-membros, as consequências práticas de suas políticas têm revelado vulnerabilidades significativas, que não apenas comprometem sua autonomia econômica, mas também sua competitividade no cenário global. Outro fator que agrava a situação é a dificuldade das companhias aéreas em se adaptar às mudanças impostas por essas políticas. A reestruturação de rotas, com o objetivo de acessar novos mercados, tem se mostrado uma solução limitada e muitas vezes ineficiente. As tentativas de redirecionar voos para outras regiões da Ásia, como Japão ou Coreia do Sul, enfrentam barreiras como maior tempo de viagem, custos mais elevados e competição acirrada com companhias locais bem estabelecidas. Destinos tropicais, como Tailândia e Vietnã, também foram explorados, mas a demanda sazonal e a alta concorrência não conseguiram preencher as lacunas deixadas pelas rotas asiáticas tradicionais. Esse problema não é exclusivo da Europa. Empresas aéreas fora do continente também sofrem com a instabilidade do mercado. Um exemplo claro é a Qantas, da Austrália, que decidiu suspender voos para alguns destinos asiáticos devido à baixa ocupação de assentos e à inviabilidade econômica. Isso reflete uma tendência global, onde as companhias aéreas precisam equilibrar custos crescentes com uma demanda imprevisível. Além disso, há uma crescente pressão para que as empresas aéreas europeias invistam em soluções sustentáveis, como a transição para combustíveis mais ecológicos e a renovação de suas frotas para aeronaves mais eficientes em consumo de energia. Embora necessárias, essas medidas implicam custos
custos iniciais elevados que as companhias, já financeiramente sobrecarregadas, encontram dificuldade em suportar. Portanto, a crise atual não pode ser atribuída apenas a fatores externos ou políticos, mas também à falta de flexibilidade e à ausência de uma visão integrada que permita ao setor aéreo europeu enfrentar os desafios do presente e se preparar para o futuro. Esse cenário evidencia a gravidade da situação enfrentada pelo setor aéreo europeu, que agora se encontra em um ponto de inflexão crítico. De um lado, o Oriente demonstra uma capacidade notável de adaptação e crescimento, utilizando estratégias bem coordenadas para consolidar sua presença no mercado global. Do outro, a Europa tenta equilibrar interesses políticos com a urgência de manter sua relevância econômica em um ambiente cada vez mais competitivo. A necessidade de soluções inovadoras e práticas é mais premente do que nunca. As companhias aéreas europeias precisam repensar suas estratégias operacionais, buscando novas parcerias e investindo em tecnologias que possam reduzir custos e aumentar a eficiência. Além disso, uma revisão nas políticas de transporte e um maior alinhamento entre os interesses econômicos e políticos dos Estados-membros da União Europeia são passos essenciais para enfrentar os desafios atuais. Outro aspecto crucial que merece atenção é o impacto ambiental, que se tornou um dos principais desafios para o setor aéreo no mundo inteiro. Em um cenário global onde preocupações com as mudanças climáticas ocupam um lugar de destaque, a pressão para reduzir as emissões de carbono é maior do que nunca. A Europa está na vanguarda dessa transição, com investimentos crescentes no desenvolvimento de combustíveis alternativos, como o CF, Sustainable Aviation Fuel, e na modernização das frotas com aeronaves de próxima geração, que consomem menos energia e emitem menos poluentes. Contudo, os custos elevados associados a essas inovações representam um desafio substancial, especialmente para empresas que já operam sob margens financeiras estreitas. Ademais, iniciativas como a implementação de sistemas de gestão de tráfego aéreo mais eficientes também estão sendo exploradas. Essas medidas, que visam reduzir o consumo de combustível durante o voo, poderiam contribuir significativamente para diminuir o impacto ambiental e também os custos operacionais. No entanto, a adoção dessas soluções exige colaboração entre governos, regulações claras e um compromisso financeiro que nem todas as companhias estão preparadas para assumir. Por fim, as escolhas geopolíticas continuam a exercer uma influência determinante sobre o futuro do setor. Decisões como a imposição de sanções econômicas, o fechamento de espaços aéreos e a priorização de alianças estratégicas frequentemente resultam em impactos que transcendem as expectativas iniciais. Essas ações podem remodelar rotas, mercados e dinâmicas comerciais, colocando as empresas aéreas em situações inesperadas. Diante disso, as lideranças europeias precisam adotar uma abordagem holística e proativa. Além de abordar os desafios ambientais, é imprescindível que haja um alinhamento entre as metas econômicas e políticas, garantindo que o setor aéreo continue competitivo enquanto avança em direção à sustentabilidade. O futuro da aviação na Europa dependerá de ações coordenadas e decisivas, capazes de equilibrar os interesses imediatos com as necessidades de longo prazo em um mercado que está em constante evolução.